principal desafio do Focus foi tentar responder uma pergunta muito aberta, que é o que seria uma visão de Brasil sustentável. E então a gente começou a desdobrar um pouco essa questão e a tentar identificar os principais vetores da economia brasileira em termos de transformação do território, né? Porque a gente tem uma preocupação com a territorialidade do Brasil e especificamente com a questão da biodiversidade. Só que a gente não poderia privilegiar o aspecto de biodiversidade quando a gente está tentando retirar uma visão de Brasil sustentável, porque a gente entende que isso passa por uma análise econômica, social, ambiental e também das instituições que estão por trás do arcabouço legal que poderia encaminhar uma nova proposta de Brasil. A construção de propostas e recomendações através de um diálogo é o caminho que a gente acredita no Fumbio, né? A gente privilegia a formação de parcerias e uma construção conjunto. Então, essa construção de uma visão em comum era o que a gente buscava através da discussão em diálogo com os especialistas, com as suas múltiplas perspectivas e visões em relação à questão que estava sendo colocada pelo Focus. Em relação ao seminário de energia, especificamente, é uma questão muito complexa a tentar discutir o setor energético brasileiro. O Brasil tem exemplos e casos muito interessantes de uma matriz energética limpa. A gente também tem aí um grande desafio com a previsão de pré-sal que vai supostamente sujar a nossa matriz e a gente tem que tentar equacionar caminhos sustentáveis para fazer essa transição. E então a discussão do seminário foi especificamente sobre a transição da economia do baixo carbono para o setor energético. Esse era o tema do seminário que a gente promoveu no Rio de Janeiro. Não foi feito um estudo no caso de energia prévio ao evento, até porque tentar apresentar todas as visões do setor energético era algo que passou na nossa capacidade num tema que a gente estava começando a entrar e a entender. Então a gente privilegiou, no caso da discussão sobre o setor energético, uma convocação de especialistas nos temas. Então, tanto a indústria produtora de energia, quanto aquelas que são as principais demandantes, ou seja, as que representam as necessidades do consumidor, as agências que estão liderando a pesquisa tecnológica e inovação em relação a biocombustíveis de primeira, segunda e terceira geração, o governo que regulamenta e determina, né, quais caminhos realmente vão ser privilegiados dentro de um marco regulatório do país. Então, o produto principal do seminário em relação ao setor de energia é uma análise do que se extraiu em termos de pontos de convergência das recomendações colocadas pelos especialistas que participaram dessa discussão. Então a gente está, nesse momento, garimpando essas informações para produzir um relatório que vai ser encaminhado, em primeiro momento, a essas instituições que ajudaram a gente nessa construção, para depois fechar uma visão em termos de recomendações e aí disponibilizar isso ao público. No caso da discussão sobre o agronegócio, existe já inúmeras iniciativas e várias organizações da sociedade civil e outros grupos de interesse que estão disponibilizando uma série de dados em relação a caminhos para a sustentabilidade ou entraves para a sustentabilidade em relação aos setores que nós estudamos. Então o caminho foi um pouco diferente, mas o resultado, no caso do agronegócio, é também de focar em recomendações, levar essas recomendações para uma discussão ampla, em um primeiro momento com os especialistas do setor que participaram desse seminário, e logo para a sociedade também poder comentar e se posicionar diante as recomendações que a gente está encaminhando, para daí a gente poder fechar uma análise mais concertada ou costurada com os setores e propor novos temas que precisam ser estudados ou novas políticas que precisam ser pensadas ou, quem sabe, até boas práticas que a gente realmente possa já começar a adotar. A gente ainda não teve a oportunidade de analisar quais seriam os pontos principais que o Focus deve aprofundar num segundo momento.
Mas muito rapidamente, pensando no que a gente ouviu hoje e pensando principalmente no cunho da instituição que é o Fumbio, que é uma instituição que atua como mecanismo financeiro e que tem toda uma inteligência em termos da sua contribuição para a sociedade, para pensar novos modelos de financiamento, eu acho que essa questão que sai desse seminário, né, que a gente precisa pensar mecanismos inovadores de financiamento para a valoração das florestas nativas, das áreas de vegetação remanescentes, para poder discutir isso com as instituições de fomento, para encaminhar isso em termos de contribuição para as políticas públicas e possivelmente para o novo governo. A receptividade do setor do agronegócio para engajamento deles nessa discussão que a gente estava trazendo através do Focus foi total. Primeiro, a partir do engajamento deles e da participação deles ativa nessa discussão, a gente identifica que existe hoje uma abertura de diálogo que, se a gente tentasse discutir isso com esses setores há uns 5, 10 anos atrás, simplesmente essa possibilidade ela não existiria. Então, nesse sentido, a gente reconhece um enorme avanço e um enorme reconhecimento por parte deles de que as oportunidades de diálogos elas precisam ser cada vez mais frequentes e fortalecendo pontos em comum para futuras áreas de trabalho e colaboração. A gente especificamente montou um site para o projeto, o Focus tem um site dedicado, visãobrasil.org, que tem como objetivo ser um agrupador, um agregador de conteúdo em relação às discussões que o projeto promoveu. Então, num primeiro momento, a gente espera que visitem o site, coloquem os seus comentários e ajudem a gente a melhorar e aprimorar os resultados da iniciativa. Mas, num segundo momento, a gente gostaria que ele virasse também um espaço onde essa discussão possa acontecer de forma integrada e que o conteúdo e os resultados dos trabalhos de outras organizações dos quais a gente utilizou para a construção do próprio Focus possam ser também demonstrados e colocados à disposição da sociedade, porque o que a gente encontrou no nosso esforço é que essas informações estão muito pulverizadas em sites, em bibliotecas, em publicações de diversas instituições. Então, um dos nossos esforços foi de juntar todas essas informações em um lugar único para poder ajudar o acesso da sociedade a esse tipo de informação.